forças, descansando, organizando tarefas, agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo, agradecendo pela companhia de vocês. Esse é o nosso 34º estudo sobre as parábolas de Jesus. E para iniciar as nossas tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Vilmara. Por favor, Vilmara, boa noite. Boa noite, Maruísa. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam muito bem. Então, agora, para começar, vamos nos acalmar nossa mente, nosso coração, com uma respirada bem profunda. Vamos nos fazer presentes nesse momento e com muito amor no coração, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de todos unidos no mesmo objetivo da nossa evolução, possamos aprender e colocar em prática tudo o que for ensinado esta noite. Agradecemos a oportunidade, Deus. Apesar da nossa pequenez, sermos merecedores de tanto amor. Abençoa, Jesus, abençoa, Pai, todos os que forem fazer as colocações dessa noite, que eles sejam iluminados, para que suas palavras sejam de fácil compreensão, tanto para nós encarnados como desencarnados. Mais uma vez, Senhor, muito obrigada por tudo que nos dá, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Vilmara. Bom, o nosso propósito hoje é o de concluir a parábola dos trabalhadores da vinha, mas sempre lembrando que nunca teremos a palavra final. E cada vez que nos debruçamos sobre o mesmo texto estudado, depois de um certo tempo, vamos perceber o que não percebemos antes. Então, as colocações que nós fizemos, que a gente venha a fazer, a maneira de olhar sobre a parábola, sempre deve se renovar, tá bom, gente? Então, nesse propósito também conto com a participação de todos, porque sempre há alguma coisa a acrescentar ou uma nova maneira de se identificar. Então, na semana passada, nós concluímos todas as leituras relacionadas, com exceção da última, Sabedoria do Evangelho, que é uma coleção do Carlos Torres Pastorino, e o que ele comenta lá não é tão diferente do que nós já comentamos e lemos em todos os outros volumes. Eu só fiz uma correção aqui, olha, no livro Alma e Luz, o capítulo correto é o capítulo 7, que foi lido na semana passada, e no livro da Esperança, de Emmanuel, Alma e Luz, Pão Nosso, também são todos de Emmanuel, o capítulo, dos capítulos 66 a 71, ele comenta, ele tem lições, instruções sobre o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é onde Kardec trata desta parábola, a parábola da vinha ou a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, hoje nós vamos pegar aquele nosso roteiro, lembrando, nós já fizemos alguns desses levantamentos, já citamos alguma coisa a respeito, e vamos ver se hoje a gente consegue tirar um significado espiritual para esses elementos. Pode ser que não tenha nenhum, né, a não ser o comentário específico de determinado trecho, mas vamos ver o que a gente consegue descobrir ou extrair, sempre comentando juntos, tá bom? Outra coisa, eu também estava devendo o começo dessa parábola, dos três
últimos finais de semana. Eu tinha deixado de colocar no canal do NEP, no YouTube. Então, para quem não pôde participar nos domingos anteriores e queira pegar essa parábola desde o comecinho, então está lá já lá no nosso canal, NEP Eurípides Barçanufo Limeira, porque tem outros NEPs aqui no estado de São Paulo que também se chamam Eurípides Barçanufo e também tem postagem no YouTube, tá bom? Então, agora está tudo certinho, vai ficar faltando, então, somente o de hoje, tá? Então, vamos lá, gente. Em relação aos personagens, fica claro para a gente que o dono da vinha, que é citado na parábola como pai de família, é Deus, e que o administrador dessa vinha é Jesus. Nós temos os trabalhadores da primeira hora, que, segundo nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, seriam os primeiros hebreus, um povo considerado nômade que vivia na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, e esses hebreus foram os que trouxeram para a humanidade terrestre o conceito de um Deus imaterial e incorpóreo. Então, foi a primeira revelação divina, vamos dizer assim, de ordem superior, uma revelação divina que veio aqui para a humanidade terrestre. Os trabalhadores da terceira hora, que corresponde a 9 horas da manhã, como a gente viu, seriam os primeiros profetas, começando com Moisés, e todos os profetas que vieram após ele. Esses profetas trazendo não somente revelações futuras, mas, sobretudo, trazendo graves advertências para os desvios dos israelitas, tanto em relação à religião, quanto à vida social, quanto à cultura religiosa. Os trabalhadores da sexta hora, correspondendo ao meio-dia, seriam os apóstolos, mas também os primeiros cristãos e os primeiros mártires do cristianismo. Os trabalhadores da nona hora, que corresponde às 3 horas da tarde, já seriam os pais da Igreja Católica, os filósofos estudiosos do cristianismo, e, por fim, os da 1/10 hora, que corresponderia às 5 horas da tarde. Aí entram os bons espíritas, o verdadeiro cristão, como o próprio Kardec denomina no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro cristão, o homem de bem e o bom espírita é a mesma pessoa. Então, não significa que somente foram convocados os espíritas, precisamos tomar cuidado com essas denominações. E depois vem o lugar. Antes do lugar, alguém quer fazer algum comentário a respeito desses personagens? Alguma colocação que vocês queiram acrescentar ou questionar? Que a gente falou disso na primeira vez que a gente estudou a parábola, né? Nós mostramos aquele reloginho com as horas, o significado de cada hora e quem teriam sido os chamados a cada um desses momentos, tá bom? Então, vamos em frente. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, pode interromper. O lugar, tanto é relacionado ao lugar onde a parábola foi proferida, quanto ao lugar propriamente onde se passa a história narrada por Jesus. No caso, nós temos a vinha, representando a humanidade terrestre, e nós temos uma praça, que poderia representar a erraticidade, porque os trabalhadores ficavam na praça, esperando para serem convocados a um trabalho diário, o que era comum naquela época e que ainda hoje também é comum. Então, considerando, né, essa visão
que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, desses trabalhadores que eram convocados em horas diferentes, nós podemos dizer que aqueles que ainda permaneciam na praça, simbolicamente, seriam aqueles espíritos que estão no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação aqui na Terra. Um período onde ele tem que ficar se preparando no mundo espiritual para reencarnar novamente, mas reencarnar para trabalhar na vinha do Senhor. E em relação à vinha, eu ainda deixo uma questão que a gente pode ir pensando, não precisamos fechar isso hoje. No começo da parábola, quando começamos a trabalhar com ela, eu fiz um comentário dizendo por que Jesus se refere à vinha, ou ao vinhedo, como a gente chama aqui. Né? Porque ele fala que ele foi convocar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele não falou para trabalhar na sua plantação de oliveiras, no olival, nem na sua plantação de figueiras, nem para trabalhar num campo de trigo, de cevada ou qualquer outro grão, ou para qualquer outro fruto, certo? Então, fica a questão, qual é a característica de um vinhedo? O que difere o vinhedo das outras plantações? Por exemplo, se nós temos uma plantação de oliveiras, vamos dizer assim, né, para o cultivo da azeitona, as árvores crescem independentes umas das outras, por um espaço, porque a oliveira é uma árvore frondosa. A mesma coisa a figueira. Então, qual é a diferença? Por exemplo, hoje, se a gente tem um pomar de laranjas, uma não depende da outra para dar fruto. E uma cresce separada da outra. Se a outra não crescer, a outra cresce. Então, o que é que caracteriza? Eu estou perguntando isso, gente, porque eu, particularmente, não conheço, e a maioria de nós não cresceu no campo. Então, não tem essa experiência com o cultivo da vinha, o cultivo de uvas. Então, deve ter alguma característica que Jesus tenha aproveitado como ensinamento para essa parábola. Então, a gente pode deixar isso em aberto e ao longo da semana, alguém que queira pesquisar, falar, a gente volta a começar a comentar na próxima semana, tá bom? Porque a parábola, como a gente fala, trabalhadores da última hora, mas essa parábola é mais conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. E quando nós começamos também essa parábola, nós comentamos que no livro dos Espíritos, o símbolo ali de uma rama de oliveira, da vinha, de uma parreira, de um pé de uva, como a gente fala, uma parreira, é o símbolo que representa o trabalho do progresso espiritual. Eu me lembro de ter colocado isso no primeiro ou no segundo encontro sobre essa parábola. Tá bom, gente? Depois, se der tempo, até podemos repassar para quem não pôde pegar. Algum comentário sobre isso, gente? Posso dar Claro, uma minha... claro. Eu acho que você matou a charada aí, Maruísa. Porque eu acho que a vinha, não só a humanidade terrestre, mas nossa evolução espiritual. Porque são os trabalhadores. Ele convocou os hebreus para trabalhar a espiritualidade, a evolução espiritual, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja e nós aqui, e todo verdadeiro cristão, né? Para trabalhar, já que a uva significa o espírito, Sim. Eu já chamaria de parábola dos trabalhadores do espírito. Isso, do progresso espiritual. Do progresso espiritual. Porque todos eles foram chamados para
Aliás, ninguém foi convocado para trabalhar na vinha para comer o fruto pronto, né? É. Né? Então, era justamente para ajudar que o fruto crescesse e fosse bom, né? Mas Então, é isso que pensei aí. tá certo, Margarete. Mais alguma coisa, gente? Bem, então, depois, se alguém quiser comentar e pesquisar ou falar alguma coisa, pode interromper, tá bom? Depois vem o tempo. E é bom lembrar, né, gente, que essa parábola exclusivamente está tratando de um ciclo de tempo. E hoje, na lição que nós lemos lá no Sabedoria de Emmanuel, com a lição de hoje, que se chama Passando pela Terra, no parágrafo 2, ele fala que não é o tempo que passa por nós, mas nós é que passamos pelo tempo. Porque quando o espírito reencarna, vamos falar do nosso planeta. Quando o espírito reencarna aqui na Terra, ele passa pela contagem de tempo específica do nosso planeta. 365 dias, 4 estações, um dia de 24 horas, um ano de 12 meses. Então, nós entramos na contagem do tempo. Nós é que passamos pelo tempo, não é o tempo que passa por nós. E essa parábola fala exclusivamente de tempo, de ciclo espiritual para a humanidade terrestre. Claro que esses ensinamentos são válidos para qualquer canto do universo. São universais esses ensinamentos. Tá bom, gente? Então é interessante, tão exclusivamente, essa parábola falar justamente sobre a vinha que representa o progresso espiritual e falando sobre o tempo, né? Que nós temos que passar por esse tempo várias vezes até alcançarmos o nosso progresso em definitivo. Então, o tempo começa, aliás, a parábola começa dizendo que o dono da vinha saiu de madrugada. Ou seja, o nosso planeta Terra passaria a viver um novo ciclo espiritual, e tudo isso já estava planejado pelo dono da vinha. Bem, o dono da vinha, que nós colocamos como Deus, o pai de família, tinha um administrador, que é Jesus. Então, esse plano foi muito bem elaborado para milênios. Porque só lembrando, né, gente, dos profetas, de Moisés até Jesus, foram 1.500 anos. Então, tudo é planejado a longo prazo e muito bem planejado. Então, para que a humanidade iniciasse um novo ciclo espiritual, antes que esse novo ciclo começasse, é o conceito de madrugada. Que a madrugada é o prenúncio, o pré-anúncio do alvorecer. Então, antes que esse novo ciclo espiritual começasse sobre a Terra, o pai de família, dono da vinha, já estava com tudo programado. Bem, depois começam os momentos dos chamados, e tudo isso planejado, mas planejado para milênios. Né? Como próprio eu comentei com vocês, a fala de Bezerra de Menezes no livro Em Nome do Amor, psicografado pelo Divaldo Franco. Jesus planejou sua vinda à Terra 2000 anos antes do seu nascimento, ou seja, antes mesmo de Moisés vir à Terra. E planejou a chegada do Consolador, que é o Espiritismo, 1.800 anos depois, ou seja, quase mais 2.000. Então, só aí já são quase 4.000 anos. Então, esse plano de elaboração, esse plano de ação elaborado pela espiritualidade,
superior, pela espiritualidade celeste, é muito bem calculado para milênios, porque a nossa evolução espiritual é lenta, muito lenta. E aí começam os chamados. Qual foi o primeiro tempo? O primeiro tempo, a primeira hora, às 6 horas da manhã, representando simbolicamente a chegada dos hebreus aqui na Terra, trazendo as primeiras noções do Deus único. Então, era aí que começava efetivamente aqui na Terra. Mas essas primeiras noções com o Deus único foram muito antes de Moisés. A terceira hora, quando vieram os profetas, então depois vieram os profetas, trazendo profecias, previsões, orientações ao povo judeu, sobretudo, a partir de Moisés. Todos os profetas que vieram depois traziam notícias de um Messias, mas também eles davam puxões de orelhas violentos nos israelitas, pelos desvios de conduta moral. Depois, na sexta hora, que corresponde ao meio-dia, simbolicamente, é o momento em que chega Jesus, trazendo os ensinamentos do Evangelho e continuados após a sua morte pelos apóstolos e os primeiros mártires do cristianismo. Vejam que a programação ela vai ascendendo, ela vai subindo. Depois, na nona hora, que é quando vêm os pais da igreja, os filósofos, os primeiros filósofos sobre o cristianismo, é quando cresce o poder da igreja e os seus representantes, havendo ali um conflito entre aqueles que buscavam manter a fidelidade aos ensinamentos de Jesus e aqueles que mantinham fidelidade às determinações da igreja. É o que nós estamos estudando de sábado no livro Cristianismo e Espiritismo. Então, a partir desse momento, já começou a haver um grande desvio. Aliás, muito antes disso, né, gente? Já começou a haver um desvio dos ensinamentos do mestre. Por isso, a necessidade de se fazer relembrar o que Jesus havia dito com a chegada do Consolador. O Consolador é o Espiritismo. E certa vez me perguntaram, como é que a gente pode ter a certeza de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e não uma outra filosofia ou uma outra seita? Porque foi o próprio Cristo que prometeu essa vinda, que falaria em seu nome. E o Espiritismo, como já dissemos, é uma ciência com características filosóficas e consequências morais totalmente baseadas nos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo é Jesus. E outras seitas não têm Jesus. Esse é o principal diferencial. E foi o próprio Cristo que prometeu a vinda deste Consolador para ficar eternamente conosco, como está narrado no Evangelho de João, do capítulo 14 em diante. E depois vem o momento do pagamento. Que pagamento seria esse? A conquista individual e intransferível do reino dos céus em nós, a plenitude espiritual. Vejam que o pagamento, a colheita, é a mesma das outras parábolas, onde Jesus fala do reino dos céus. Só que são conquistas individuais, intransferíveis. E como é difícil, por isso a necessidade de todos esses chamados, para que aqueles que fossem chamados ajudassem os seus irmãos em humanidade a
conquistar essa plenitude espiritual, que tem como base a confiança absoluta num Deus único e imaterial. E termina com o Espiritismo, mostrando que as duas humanidades, a encarnada e a desencarnada, devem dar-se as mãos e ajudar-se mutuamente nesse progresso espiritual. Vejam que lindo isso, gente. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Essa parábola, ela é muito exclusivamente falando de tempo, certo, gente? De ciclos, porque cada momento, cada hora, vamos dizer assim, são momentos nesse ciclo evolutivo que já dura pelo menos uns 6.000 anos, tá bom? Algum comentário a respeito? Eu acho interessante, gente, que a gente perceba isso, que esse novo ciclo espiritual para a humanidade começou com a crença no Deus único, no primeiro chamamento, com os hebreus, e terminará com o Espiritismo. Vai terminar com o Espiritismo, mostrando as duas humanidades, encarnada e desencarnada, dando-se as mãos e ajudando-se mutuamente. E no meio disso, de tudo isso, o Evangelho de Jesus. Se não tem Evangelho, nada feito. Se não tem Jesus, nada feito. Ele faz parte desse ciclo evolutivo da humanidade. Então, sem ele, fica tudo muito mais difícil. Alguma colocação, gente? Vamos adiante. Agora vem os elementos ou objetos. Eu pensei e tornei a pensar e consegui encontrar só dois. A hora, representando o tempo ou momentos evolutivos, momentos da nossa evolução espiritual, e o denário, que era o pagamento por um dia de trabalho correspondendo a um denário, uma moedinha, que corresponderia ao serviço de um dia, o diarista. E esse denário, representando o pagamento, é a conquista individual, intransferível, do reino dos céus em nós. É o mesmo pagamento prometido por Jesus em outras parábolas nas anteriores que nós já vimos. E não consegui encontrar mais nenhum elemento ou objeto. A gente já leu a parábola há um certo tempo e eu fui ler novamente e, sinceramente, eu empaquei só nesses dois. Alguém consegue enxergar mais alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário? Posso colocar um Claro. palpite meu aí para votação? Sim. O trabalho realizado para conquistar esse denário não poderia ser considerado um elemento? Sim, claro. Poderia, o trabalho em si, né? O trabalho na vinha, né? Pode ser, mas Isso. aí... Então, pode falar, Albertinho. Isso, né? Porque, né, como nós estamos aqui encarnados, nós temos que conquistar o reino de Deus. Sim. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho para fazer a nossa parte, né? O denário, né? Isso. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, assim, quem estiver acompanhando, depois eu volto lá. Então, vamos lá. Você falou sobre o trabalho, é a nossa ação, vamos colocar nossa ação individual. Nossa ação no bem, seria isso? Isso. Certo? Que seria o trabalho aqui da vinha, né, gente? Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu aproveito e já acrescento aqui. Só? Bom, vamos lá, peraí. Bom, gente, como sempre comentamos, nenhum de nós tem a palavra final, mas ao longo da semana, se alguém for lembrando de alguma coisa,
me avisa que depois eu acrescento e volto a comentar no próximo domingo, tá bom? Então, continuemos. Agora, o que falta são as ações. Essa parábola, ela fala realmente de trabalho, né? Pelo próprio nome dela, né? Que ficou faltando colocar ali. Então, obrigada, viu, Albertinho? Porque uma das coisas mais importantes é justamente isso, né? A questão do trabalho propriamente dito na vinha do Senhor. Bom, gente, as ações, se a gente for ficar assim, detalhando demais, fica muito extenso. Então, as ações é como se a gente pegasse um drone e enxergasse a parábola do alto para identificar as ações principais relacionadas ao tema. Então, vamos ver. A primeira coisa que o dono da vinha faz é assalariar trabalhadores, e fazendo isso em vários momentos. Então, significando que esse é um processo contínuo. Deus deixou de assalariar, ou de convidar, ou de chamar trabalhadores preparados, experientes, para trabalhar na sua vinha? Isso já acabou? Esse processo já terminou? Não, porque o ciclo evolutivo também não terminou. Então, é um processo contínuo. Faz tempo que isso está acontecendo, né? A outra ação principal é trabalhar na vinha, representando, ou seja, esse trabalho, como nós comentamos no slide anterior, é o trabalho no bem, para o bem comum, é necessário ao progresso espiritual. Ou seja, sem trabalho não tem pagamento. Sem a nossa ação individual no bem de todos, não há progresso espiritual. Não tem reino dos céus em nós. Não tem pagamento espiritual. Não tem conquista. Então, é necessário trabalhar na vinha do Senhor, o que muito nos deve honrar, porque a vinha é do Senhor. E receber o pagamento. Então, ser chamado, trabalhar e receber o pagamento. O pagamento é feito não pelas horas trabalhadas, mas pela qualidade da tarefa cumprida. Porque na parábola, todos receberam o mesmo pagamento, independentemente do momento em que foram chamados. Porque o objetivo de cada chamamento era cumprir determinada tarefa. Tendo sido cumprida essa tarefa, o pagamento era garantido, independentemente do momento em que foi chamado. Agora, a questão também principal nessa parábola é como ela termina, ou melhor, como esse pagamento foi feito. No nosso critério humano, quem deveria receber mais? Aquele que foi chamado às 6 horas da manhã ou aquele que foi chamado às 5 da tarde? Pelo nosso modo de julgar, deveria receber mais, ou melhor, aquele que for chamado por último deveria receber menos, proporcionalmente às horas trabalhadas, porque ele trabalhou por 1 hora somente até terminar o dia. Então, no nosso julgamento humano, o que foi chamado por último deveria receber menos, proporcionalmente ao tempo que ele ficou na vinha. Mas, curiosamente, o dono da vinha demonstrou que a sua misericórdia suplanta a sua justiça, porque ele quis dar a todos o mesmo pagamento, combinado desde as 6 horas da manhã, com cada um que ele ia chamando. Então, essa é uma questão
muito peculiar desta parábola, porque pelo nosso modo de analisar, faríamos o pagamento de outra maneira, proporcionalmente ao tempo que trabalhou, ou melhor, a quantidade de horas que trabalhou. Mas o dono da vinha fez diferente. Ele fez por tarefa cumprida, independentemente da hora em que o trabalhador foi chamado. Porque o que importa é que a tarefa fosse cumprida, fosse concluída. E aí nós descobrimos que este dono da vinha, que é Deus, a sua misericórdia é justa e a sua justiça é misericordiosa. Essa é a lição que fecha a parábola dos trabalhadores da vinha. A tarefa cumprida, o trabalho, a conquista desse reino dos céus, que é aquela plenitude espiritual a que todos desejamos alcançar, é para todos, independentemente se a tarefa no bem comum começou há 6.000 anos atrás ou começou há 160 anos atrás, com a vinda do Consolador prometido por Jesus. E ainda está sendo chamado. Foram essas as as 4 ações principais que eu consegui identificar nessa parábola. Vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito? Sim, não? Bom, gente, as conclusões terminam aqui. A análise termina aqui. E pela importância desta parábola em relação à questão do tempo, porque ela fala exatamente disso, nós não podemos nos esquecer também que ela está falando de um ciclo evolutivo para o planeta Terra, que começou com a crença no Deus único e está, no momento, há 160 anos, com a doutrina espírita. Não tem mais nenhum chamamento depois disso. Não tem nenhuma outra nova promessa, a não ser o que está no Evangelho. E não tem mais nenhuma explicação, a não ser a que consta no Espiritismo. Então, nós precisamos, assim, de muita atenção para isso. E lembrando que todo o planejamento divino, ele conta a passos largos pelos milênios afora. Então, é como se nós estivéssemos num momento bastante crucial nesse trabalho da vinha. E parece, e outra coisa, né, gente? 5 horas da tarde, pela parábola, começa o crepúsculo. A luminosidade, o sol já não é tão intenso como às 3 da tarde, ao meio-dia, 9 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então, é um momento em que se aproxima do anoitecer. E isso significa que é um horário difícil, porque a luminosidade diminui, naturalmente. Então, é essa sensação que a gente tem, às vezes, de que estamos, assim, completamente com falta de luz, né? Pela luta de valores pelas quais nós estamos passando no momento. Mais alguma coisa, gente? Bem, eu tinha comentado com vocês que lá no livro, deixa eu voltar no livro, lá no comecinho, espera só um instante, gente. Aqui, olha, nas leituras, eu tinha comentado com vocês, já na semana passada, que nesse livro da Esperança, Emmanuel tem 6 capítulos relacionados ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde
Kardec trata desta parábola. Olha, não dá para dispensar nenhum desses 6 capítulos. Então, como nós ainda temos um tempinho, ainda faltam 20 minutos para nós terminarmos, eu gostaria de fazer mais algumas leituras desse livro da Esperança, porque todos eles são muito bonitos. E na nossa sequência de leituras, a próxima leitura seria com a Celina. Então, Celina, quero saber se você tem condições de fazer, então, a leitura para a gente do próximo capítulo desse livro da Esperança, com o capítulo 66, pode ser? Sim, claro. Por que eu escolhi esse daqui também primeiro, gente? Porque fala justamente sobre o tempo. Então, por favor, Celina, vamos ver o que... Pode começar. Tempo de hoje. Andai enquanto tendes luz. Jesus. João, capítulo 12, versículo 35. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Capítulo 20 do Evangelho, no item 3. Hoje é o tema fundamental das proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado 1 minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciastes da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem, dentro dele, por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis, sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar.
Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Emmanuel. Maravilhosa lição, uma chamada incrível à responsabilidade nossa perante o tempo que temos. Hoje, logo no comecinho, gente, ontem é retaguarda, amanhã é por vir. Mas hoje é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Gente, mas quanto refletir nessa questão, nessa única frase dessa lição. É a oportunidade adequada de corrigir falhas e executar o serviço. Quantas responsabilidades temos? Emmanuel deixa claro que tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos. E a gente perde tanto tempo sem fazer nada de bom, de produtivo, de se auto-melhorar, se auto-instruir. Eu fico pensando, pessoal, quando a gente voltar, quando a gente passar e ver o cinema da nossa vida, quão chocados ficaremos de perceber o quanto tempo que perdemos. Eu acho isso tão sério, gente. Olha, Deus, Jesus, a própria parábola fala, né? O próprio Jesus atribuía tamanha importância no tempo que não esqueceu de glorificar a última hora. Daqueles que se decidem a trabalhar para o bem, no bem comum. Achei, assim, sensacional. Aliás, todas, viu, gente? Desse livro, né? Todas são maravilhosas. Mas essa, em especial, pela nossa responsabilidade. Porque só depende de nós. Sabe? Não depende, eu vou aproveitar meu tempo, mas eu dependo dele, eu dependo dessa situação. Tudo depende de mim. Então, eu acho, assim, a responsabilidade que temos perante esse, vamos falar assim, desse tesouro chamado tempos que nos é dado pela misericórdia divina. Sim. Maravilhosa, Malu, por favor, complemente. Maravilhoso. Mas não tem nem o que complementar, Celina, porque, primeiro, porque é Emmanuel, né? E segundo, porque a gente fica assim de boca aberta, porque a gente vê quanta coisa a gente poderia fazer e não faz. É esse parágrafo aqui, ó, a partir do parágrafo 3. Porque quando a gente fala dessa parábola, a gente falando de trabalhar na vinha, e a gente fala, trabalhar na vinha é trabalhar pelo bem comum. A gente já fica imaginando super tarefas, como um Divaldo, um Raul Teixeira, um Chico, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, Martin Luther King. A gente já fica imaginando esses que assumiram tarefas gigantescas. Mas não é nada disso. O trabalho na vinha pode ser algo muito pequeno e simples, mas de imprescindível valor. Porque olha o que Emmanuel fala aqui, gente. Hoje é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço que está à nossa frente. Olha o que Emmanuel coloca, gente. O que é trabalhar na vinha? O que pode ser trabalhar na vinha? Nenhuma mega super tarefa. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. Lembrando, né? Amanhã é segunda-feira. Então, todas as promessas de começar alguma coisa não é sempre para segunda-feira. Então, começar experiências que nos melhorem ou reajustem. Sempre tem alguma coisa a melhorar, sempre tem alguma coisa para reajustar. Amanhã, hoje, agora, pode ser o momento, olha lá, o dia de consultar
essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota. Gente, com WhatsApp na mão, smartphone na mão, não dá para dizer que não tem nenhuma página edificante para ler. Ou pelo menos uma frase para ler. Sempre tem, porque às vezes justamente é essa página edificante que vai fazer com que a gente se sinta melhor ou mais reajustado na tarefa a cumprir. Mas hoje também é o dia de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra. Nossa, como é difícil fazer isso hoje com o WhatsApp, não, gente? De lembrar daquele amigo, daquela pessoa, às vezes um parente distante, de alguém para mandar um oi. Quanto tempo a gente gasta para fazer isso? Alguns minutos. Não podemos fazer? Podemos. É uma super tarefa no seu significado espiritual, sim. Difícil? De jeito nenhum. Olha, de promover o encontro que nos valorize as esperanças. No sentido de conversar com um amigo, se agora não pode encontrar pessoalmente, podemos nos encontrar virtualmente, e nos vendo ainda por uma chamada de vídeo, e conversar, e até mesmo orar pelos nossos adversários ou os nossos inimigos. Aí me lembro quando Chico Xavier, já com seus 90 e poucos anos, acamado, já sem conseguir andar sozinho, só ficava na cama. Ele perguntava, né, por que ele ainda estava naquela situação, porque ele não se sentia mais útil para ninguém e nem para nada. E Emmanuel disse assim para ele: enquanto você ainda tiver condições de orar por alguém, você ainda está sendo útil. E nós podemos fazer isso. E olha como é grave, gente. Essa mensagem de Emmanuel é muito profunda. Como é grave quando a gente deixa de doar 1 minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos ressentimentos seculares, porque não abaixamos a crista. Lembrando, já dissemos outras vezes, a humildade tudo simplifica, enquanto o orgulho tudo complica. E quantas separações seculares causadas pelo nosso orgulho. Então, aí Emmanuel dá alguns exemplos, né? Quando a gente fica fora de casa por alguns dias e deixou aquela plantinha lá no vasinho, quietinha, a gente volta e vê que ela já tem mais folhas ou até mais flores do que quando a gente saiu. E até mesmo o prato sujo que a gente larga em cima da pia, se a gente não passar uma aguinha rápido, o resto de comida vai secar no prato. Aí vai ficar mais difícil de lavar. E tudo, como ele diz, instantaneamente, tudo se transforma num tempo. Não há nada parado no universo. E como diz aquela frase famosa, né, de que o equilíbrio se mantém no movimento. Quando a gente para, é como andar de bicicleta, né? O equilíbrio só se mantém quando a gente está em movimento e andando para frente. Se parar, cai. Então, essa parábola é convite ao trabalho incessante no bem. E o trabalho incessante no bem pode ser feito com pequeninas ações, né? E ações hoje que, pela facilidade da tecnologia, não duram nem 5 minutos. Não é, gente? Essa mensagem de Emmanuel, realmente relacionada a essa parábola, ele ainda pede para a gente utilizar o tempo para ver do que é que nós dispomos. Né, gente? Então, algum comentário mais a respeito dessa lição, gente? Ela é simplesmente maravilhosa. Aliás, todas as outras, hein? Para quem tem o livro da Esperança, mesmo quem não tem e queira procurar pela internet, nessa mesma página aqui da Bíblia do Caminho,
tem as lições 66 a 71, vale a pena ler todas elas, porque todas elas estão relacionadas à parábola e aos espíritas em particular. Tá bom? Mais alguma colocação? A gente fica em silêncio mesmo, né? Porque realmente é muito extraordinário o que ele está falando aqui. Muito bem, gente, nós estamos já aqui, já faltando uns 5 minutinhos para concluir o nosso tempo. Então, se alguém não tem mais nenhum comentário a fazer sobre a parábola, sobre essa lição, eu não vou ler, mas eu só vou mostrar aqui para vocês, eu não me lembro qual delas. Ah, essa é a próxima lá, olha. Em que Emmanuel comenta aquela passagem de Erasto, onde ele fala de levar a palavra divina, essa lição, muito bonita também. O capítulo 69, falando de conjunto, também ainda sobre a mensagem de Erasto, sobre os bons espíritas, o trabalho em conjunto. Na 70, ser espírita, de novo, ele está comentando aqui no capítulo 20 do Evangelho, a lição de Erasto a respeito dos bons espíritas. E, por último, na lição 61, diante da vida social, também relacionada a essas palavras, que, aliás, são muito bonitas, né, gente? Já sobre o espírito de verdade. Isso aqui são palavras do espírito de verdade. A última mensagem do capítulo 5, que a Vilmara leu a semana passada. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Aqui são palavras do próprio espírito de verdade. Então, para quem tem esse livro, vale a pena ler esses 6 capítulos relacionados a essa parábola. Tá bom, gente? Com isso, nós terminamos e passamos, então, a prece final para o Albertin. Eu vou voltar para a página principal do Skype, fechando, então, o compartilhamento. Por favor, Albertin. Queridos irmãos, vamos manter nossos pensamentos elevados na espiritualidade superior, pois diante dos nossos estudos, desses ensinamentos que recebemos hoje, a importância do nosso tempo aqui no planeta, a importância de usarmos esse tempo para ajudar o nosso irmão e, assim, estaremos ajudando a nós mesmos. Esse conjunto harmonioso de amor que é o que o querido Jesus espera de nós. Queridos irmãos, tenhamos todos uma semana abençoada e construtiva no nosso trabalho a caminho de Deus. Que assim seja.